Opa, tá lá, bom dia, Super Esporte ao Vivaço, quinta-feira, 27 de agosto de 2015. Definidos os 6 primeiros classificados para as quartas de final da Copa do Brasil, o São Paulo espantou a zebra, venceu o Ceará por 3-0 no Castelão e avançou. Quem também fez bonito foi o Palmeiras, que bateu o Cruzeiro no Mineirão e comemorou o seu 101º aniversário com direito a um belíssimo show do garoto Gabriel Jesus. Na Arena Corinthians, o Santos teve mais uma grande atuação contra o Timão e se garantiu na próxima fase da Copa do Brasil. Figueirense, Fluminense e Vasco também avançaram e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre tudo isso com o Osmar Garrafa aqui no estúdio. Mas a gente vai começar com uma notícia muito importante e legal aqui da Fundação Casper Libero. A jornalista e apresentadora do Gazeta Esportiva, Michele Janella, é a nova editora executiva do portal GazetaEsportiva.net. Michele, que já era blogueira do portal, foi recebida ontem pelo editor executivo Eric Castelheiro, com flores e aplausos de toda a equipe do site. A jornalista tem como novo desafio conduzir a redação do veículo e reposicionar a marca GazetaEsportiva.net ao lado do próprio Eric. Michele, ficam aqui os nossos votos de toda a equipe do Super Esporte para que você tenha muito sucesso. É um desafio e desafio sempre faz a gente crescer, né? Os desafios fazem a gente crescer. Então, muito sucesso nessa sua empreitada nova e na sua vitoriosa carreira. Beijo da vovó, tá bom? A Arena Corinthians deu Santos. O Peixe, que já havia vencido o jogo de ida na Vila, por 2-0 voltou a derrotar o Timão com propriedade e confirmou a vaga nas quartas de final. Veja aí. Na Arena em Itaquera, o Corinthians começou a partida diante do Santos, pressionando a equipe praiana. Só que aos 14 minutos de bola rolando, Lucas Lima passou para Geovânio, que achou Gabriel livre na área para fazer 1-0 Peixe. Mesmo com 3 gols de vantagem no placar agregado, o Santos continuava indo para cima e quase fez outro nessa bomba de Ricardo Oliveira. Na etapa complementar, Lucas Lima cobrou falta e David Braz, sozinho, cabeceou para fora. De tanto martelar, os visitantes chegaram ao segundo gol. Marquinhos Gabriel cruzou rasteiro e Ricardo Oliveira mandou para o fundo da rede. 2-0 Santos. Apesar da desvantagem, o Corinthians ainda conseguiu marcar um golzinho de honra. Wagner Love tocou para Romero, que encheu o pé e diminuiu em Itaquera. Final, Corinthians eliminado 1, Santos garantido nas quartas de final 2. Eu espero que a equipe mantenha a postura que vem tendo, porque tem sido assim, tem jogado com uma intensidade muito grande. Hoje impusemos novamente uma intensidade, só assim para neutralizarmos o Corinthians e felizmente conseguimos novamente um grande resultado. Até onde nós vamos ter pernas, eu sou sincero, não sei, porque o calendário ele penaliza, infelizmente ele penaliza as equipes que vão se aproximando de uma final de competição. O jogo da Vila, o primeiro tempo do jogo da Vila foi determinante, né? Nesses jogos de enfrentamento foi superior, transformou em placar. Daqui um jogo, nesse jogo, um jogo onde nós tomamos toda a iniciativa no primeiro tempo e o Santos, ele tem por qualidades e por méritos o seu trio e o seu atacante letais. Uma chance ele foi lá e matou. E aí nessa característica da competição, o fator emocional acaba sendo determinante, fora outras circunstâncias. Bom dia, Boro! Bom dia, Anitta Pasques. Querido Garrafa. Diga. Noto que, inclusive, Tite reparou que o mérito foi muito do Santos mesmo, que jogou muito, né, desde da primeira partida na Vila. Em contrapartida, eu queria te fazer uma pergunta. Faça à vontade. O Corinthians poupou o Elias, o Fagner, entrou com esse Matheus Pereira, que a gente até adiantou ontem aqui no programa com uma matéria do Globo.com, do Tociro Neto. Minha pergunta é, você acha que faltou o Corinthians entrar com vontade de seguir na Copa do Brasil por de certa forma, já estar focado no brasileiro, estar lá em cima na tabela? O Tite não confirma isso, mas claro, sabia-se que era muito difícil
né, inverter a vantagem que o Santos conquistou no primeiro jogo. A leitura do Tite foi clara, a classificação veio lá no jogo da Vila Belmiro, onde o Santos fez uma partida impecável, matou o Corinthians por 2-0 e vinha aqui para São Paulo para jogar por um gol. E foi na primeira jogada de ataque, uma jogada cirúrgica, primeira vez que o Santos chegou, com 15 minutos, fazendo 1-0 e liquidando a fatura. E tendo, né, o histórico do primeiro jogo, sabendo da dificuldade que teria em casa e com alguns problemas aí de jogadores que poderiam ter problemas clínicos e médicos posteriormente, o departamento médico tirou o Jadson, tirou o Fagner, tirou também o Elias e o Corinthians colocou em campo não sua força total. E o Corinthians, eu até perguntei para o Tite ontem na coletiva, se o Corinthians tinha equipe para disputar no mesmo nível, na mesma intensidade as duas competições. Ele disse que era muito difícil. Então o Corinthians ontem, não que jogou toalha, óbvio, entrou em campo para ganhar, de repente poderia ter feito a classificação, levado a decisão para os pênaltis, mas era uma missão muito complicada. E você se lembra quando do sorteio das chaves da Copa do Brasil, dizia aqui no Super Esporte, gente, não vamos tomar como parâmetro a campanha das equipes no Campeonato Brasileiro para a Copa do Brasil. Ah, o Corinthians é líder do campeonato, pegou o Santos, vai atropelar. Ah, o Atlético, o que deu? Atlético Mineiro ficou, Corinthians também ficou. Né? O Flamengo também ficou com o Vasco. Você vai falar o programa inteiro, é isso? Então, não sei, eu estou à sua disposição. Você me perguntou, estou lhe respondendo. Não, você foi um pouco além, tá? Vamos daqui a pouquinho falar desses jogos, tá bom, Tesourinho? E só para frisar aqui, Dunga e Gilmar Rinaldo... Foi um corte isso? Foi um corte? Um pequeno corte, de maneira leve. Você tem esse crédito. E o Dunga estava lá junto com o Gilmar, né? E a propósito, diga-se de passagem, o Lucas Lima brilhou muito, não é? Tá jogando o filho da bola. Se exibiu bem, tá jogando, como é que é? Se exibiu bem. Vamos sério, vamos. Eu tô séria. Continua o programa, por favor. Por gentileza. Né? Agora você quer me cortar também. Bom, cadê a vovó? Vovozinha. Opa! Vovozinha. Vovó tá feliz. Deixa eu falar uma coisa. Ela botou... Ô, Saulo, a vovozinha, vovó, você não me engana, não. Ela botou um negócio no negócio do vozão lá. Botou um calmante. Por quê? Porque perdeu. Vovó tava em Itaquera ontem, passou lá na cabine. A vovó? Opa! Não, vovó tava focada de pegar o vozão. Mas depois do jogo, Saulo? Na madruga. Que na madruga? Pegou na hora, 7h30 da noite, a vovó tava lá. Então, 7h30, o jogo começou às 10, foi antes e depois. Na calada da noite, a vovó chegou com toda a força. Aí já não sei, aí já não me coloca. Eu tô te falando que eu tava junto com a vovó. Vamos seguir o programa? Após perder o Brasil! Ai, Galdino, após perder o jogo de ida para o Ceará por 2-1 em pleno Morumbi, o São Paulo espantou a zebra ontem no Castelão, venceu por 3-0 e se garantiu nas quartas de final da Copa do Brasil graças à vovó, veja aí. No Castelão, o São Paulo abriu o marcador contra o Ceará com Rogério Ceni cobrando pênalti. Já no segundo tempo, após jogada de futebol de salão, Thiago Mendes arriscou de fora da área e marcou um belo gol, 2-0. E para fechar a conta, Bruno deu linda assistência para Alexandre Pato pegar de primeira e fechar a conta. Final, São Paulo classificado 3, Ceará eliminado 0. Contra Ceará, en el jogo o Morumbi, merecíamos ganhar. Tuvimos paciencia, trabajamos como siempre, entrenamos pensando en vencer aquí y logramos un objetivo muy importante para el elenco. Escolher una escalación con los jugadores que pensaban que este podía ser el último juego para muchos y en el caso de Rogério para él. Él falou para mí después del entrenamiento que él pensaba que podía ser su último juego y quería estar con nosotros. Yo achei que era muito legal de parte de su parte, muito encorajamento para o time e muito importante para todo o elenco. Gente, desculpa, eu tô muito fã dele. Ele fala inglês, ele fala português, no meio, ele fala em espanhol, courage, né? É muito bonitinho, multilínguas, gente. Nossa história. Ele é muito fofo e ele, como ele é lindo. Bom, enfim, o Juan Carlos Osório falou o seguinte: eu sou um ser humano e eu vim com o objetivo de ganhar no Brasil. É muito difícil quando você perde 3 jogos consecutivos.
ele estava precisando disso, né? O time também tem impressão não, eu vi o jogo, entrou com muita vontade, né? No fim do primeiro tempo ali começou uma mini confusão, muita pegação, todo mundo brigando e tal, mas depois aconteceu o que tinha que acontecer. No começo do segundo tempo, o São Paulo marcou, né? E o Ceni frisou que o time do São Paulo precisa ainda se reforçar, sim, com o elenco, se quiser brigar por título e se quiser brigar por Libertadores da América. Garrafa. Bom, primeiro, o Osório não é a porcaria que se falava depois do último domingo e não é o gênio que se fala depois de ter eliminado o Ceará. O que ele é, Garrafa? Ele é um belo treinador. É um belo treinador que precisa de tempo para trabalhar, precisa de elenco, precisa de comprometimento da diretoria com ele para que tenha, né, os tais ovos para se fazer um bom omelete. O São Paulo não cumpriu mais do que obrigação. Era obrigação passar pelo Ceará. Teve uma partida desastrosa aqui no estádio do Morumbi, mesmo pressionando, criando muitas oportunidades, depois de uma derrota para o Goiás no Campeonato Brasileiro, mas foi ao Ceará enfrentar aí o lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro e passou com folga. O São Paulo continua me preocupando muito no aspecto oscilação. Perdeu para o Flamengo. Né? Esse é o grande problema do São Paulo, a oscilação dentro do campeonato. Então, o Osório precisa encontrar um equilíbrio para essa equipe. Respeito e gosto muito dessa forma de colocar o time no ataque, mas não é sempre que você pode colocar um time no ataque. Eu entendo que você pode colocar um time no ataque quando você tem a sua equipe equilibrada. O que é uma equipe equilibrada? É uma equipe forte no seu sistema defensivo, forte no seu meio-campo, para fazer um ataque também Garrafa, forte. Mas você está pedindo muito, o cara perdeu 8 jogadores, tá difícil, eu acabei de dizer isso, que a diretoria tem que dar a ele o material humano que ele deseja, que ele é um ótimo treinador, que desejo muita sorte a ele, acho que pode fazer um bom trabalho, mas tem que entender que às vezes é necessário dar um passo atrás. Quando ele não tem esse grupo à disposição, não tem esse número de jogadores que ele acabou perdendo à disposição, ele tem que o quê? Montar a equipe de uma forma defensiva para não pagar mico como pagou. Pagou mico para o Goiás, perdendo em casa, e perder para o Sub-17 em casa era mais do que obrigação de se classificar contra o Ceará. Parabéns ao São Paulo. O São Paulo pelo menos respira, Anitta. Respira para ter aí... E não é por aparelhos. Até o próximo, não. Respira para ter uma folga maior para esse final de semana, a sequência do Campeonato Brasileiro. É o que o Osório precisa. Hoje quem está no comando do programa no Switcher é um São Paulino, não o palmeirense Rodolfo. Temos Jonas. Ele perguntou... Jonas está no ponto? Jonas está no ponto. Ele perguntou, no ponto, dá para brigar por título, Garrafa? Na Copa do Brasil, o São Paulo... Brigar não, sonhar, né? Não, na Copa do Brasil... Tá brigando. Copa do Brasil, todo mundo que está classificado briga por título. Não, sonhar, eu fiz a pergunta errada. Todo mundo que está na classificação, essas 6 equipes que já avançaram e mais 2 avançam hoje, independentemente da situação que ela se encontra, ela pode sonhar por título, né? Até o Vasco da Gama pode sonhar por título. Isso? Lógico, tanto é verdade que nós já tivemos, com todo respeito, o Santo André, campeão da Copa do Brasil, o Criciúma, campeão da Copa do Brasil. Então, é um torneio que está aberto. Está aberto, mesmo, porque, eu repito, a situação das equipes num campeonato de regularidade como é o brasileiro não é parâmetro para um torneio, como é o mata-mata da Copa do Brasil. Tá ok. Então, tanto São Paulo, Figueirense, está todo mundo aí na briga. Tá ok. Obrigada. No Mineirão, o Palmeiras comemorou em grande estilo o aniversário de 101 anos do clube. Com um início de jogo arrasador e um show do garoto Gabriel Jesus, o Verdão, que já havia vencido o jogo de ida por 2-1, voltou a derrotar a Raposa e avançou bem na Copa do Brasil. No Mineirão, o Palmeiras começou arrasador contra o Cruzeiro. Logo aos 8 minutos, após boa troca de passes, Gabriel Jesus deixou a bola limpinha para Lucas Barrios anotar o primeiro do jogo e o primeiro dele com a camisa do Verdão. A partir daí, só deu a joia da base. Egídio cruzou e achou. Jesus, encontrei Jesus! 2-0. Ainda teve tempo dele fazer o gol mais bonito da noite. Após deixar Paulo André na saudade, Gabriel Jesus botou o goleiro Fábio pra dançar e fez um golaço. Encontrei Jesus! O Cruzeiro esboçou uma pequena reação com gols de Vinícius Araújo e Alisson, mas o estrago já estava feito. Final, Cruzeiro eliminado 2, Palmeiras com show de Jesus e classificado para as quartas 3. E tem que aceitar as cobranças momentâneas, duras, pesadas, né? Qualificando a gente até na nossa
parte profissional, mas faz parte do jogo do futebol, faz parte da história do futebol, faz parte das coisas do futebol. E não me incomoda. Respeito, posso discordar, mas não me incomoda. E eu tenho que ter a tranquilidade para tocar o trabalho. E dizer que o torcedor está chateado, muito chateado, pedindo a minha saída, mas eu peço ao contrário. O Cruzeiro vai passar por momentos ruins, mas não vai para a segunda divisão, e eu quero contar com o torcedor. Se quiser me vaiar, tudo bem, pode me vaiar, pode pedir a minha saída, mas não vai a equipe, incentive a equipe, caminhe junto com a equipe, porque nós vamos precisar do torcedor. Foi um belíssimo jogo do Gabriel, não tanto pelos gols, mas pela participação tática também, né? É um jogador que ajuda ali na marcação, tem força para contra-ataque. A ideia foi essa, combinando com o jogo que ele já havia feito lá contra o Atlético Mineiro. Ele entrou bem também no jogo. E convicção do técnico, né, de mudar às vezes. Hoje deu muito certo. Nós precisamos, às vezes, com essa frequência de jogos, utilizar mais o elenco sem perder a base do time, sem perder a característica do nosso time. E, infelizmente, foi muito bem. Foram 30 minutos ali intensos que nós decidimos a nossa classificação. E adorei a classificação e fiquei um pouco insatisfeito com uma certa acomodação que houve no segundo tempo, talvez até inconsciente pelo conforto que havia no jogo, mas o ideal é que não levássemos gol. Verdade, dava para ter sido demais até esse placar. E aí o presidente do Cruzeiro foi embora um pouco antes do término da partida, né? Foi escoltado, inclusive, porque foi muito vaiado, assim como o Vanderlei Luxemburgo, né? Que a torcida pediu para sair. Ele comentou isso: olha, podem me apedrejar, mas não façam isso contra os jogadores, apoiem o time e os jogadores. E aí, engraçado que nessa coletiva ele citou até o William Bonner, do Jornal Nacional. Porque ele falou o seguinte, que o time tem errado muito em situações individuais, são erros pontuais e individuais. E ele falou, e se o William Bonner lá erra, não consegue ler aquele treco lá, entendeu? Que é o TP que a gente está lendo aqui, entendeu? É um erro dele, é um erro individual. Achei engraçado ele. Mas a torcida não vê graça nisso, não. A torcida do Cruzeiro tem que cobrar o seu presidente, que desmanchou o Cruzeiro. Essa é a grande verdade. O bicampeão brasileiro acabou sendo desmanchado, o próprio Marcelo Oliveira foi mandado embora, aí o Luxemburgo saiu do Flamengo como saiu, e pela camisa, pela tradição e pela história dele no Cruzeiro, assumiu um Cruzeiro que está totalmente esfacelado. Mas ele sabe disso e ele deixa claro, o Cruzeiro não é o Cruzeiro que vocês estão acostumados. A gente tem que entender que o Cruzeiro vai jogar de uma outra maneira esse ano. E olha, conhecendo o futebol, não sei se o Vanderlei dormirá hoje como técnico do Cruzeiro. É verdade, Garrafa? Olha, conhecendo o futebol, torço para que isso não aconteça, mas não será nenhuma surpresa se o Vanderlei deixar o comando da Raposa logo mais. Ele deixar, não ele ser demitido. Não, ser demitido. O Vanderlei disse, né, ele fica. Por Vanderlei o professor toca o trabalho, mas a pressão é muito grande. Agora, eu trabalhei no jogo do Corinthians ontem e acompanhei, o jogo foi simultâneo, acompanhei as informações de Belo Horizonte e me dei ao trabalho, né? A gente gosta muito do esporte, faz parte da nossa profissão. Cheguei em casa, assisti o VT do Palmeiras contra o Cruzeiro. O Palmeiras atropelou o Cruzeiro. Estraçalhou, amassou o Cruzeiro. Em 30 minutos o Palmeiras liquidou. E quem foi o grande responsável? Gabriel Jesus. Na escassez de talentos que temos hoje no futebol brasileiro, Marcelo, e você como o atual bicampeão brasileiro, conquistou os dois últimos campeonatos brasileiros, um profundo conhecedor, chegou o momento de dar a oportunidade para esse garoto. Tirar ele da reserva. Para mim é o Gabriel Jesus e mais 10, né? Pela escassez de talentos, repito, ele ainda vai oscilar, é um jovem, mas o que esse menino jogou ontem, o que ele fez ontem com o Cruzeiro... Ou seja, na hora da responsabilidade ele estava lá. O garoto foi pra cima. O Fábio é um goleiro experiente. Ele quebrou a espinha do Fábio em um dos gols. Ele quebrou, ele dá o corte. Realmente foi uma grande partida do Palmeiras. Dá uma olhada no que ele faz, Isso não é pra qualquer um não, quer ver, Isso aí ele sabe o que está fazendo, né? E a gente precisa, o futebol brasileiro, Marcelo, precisa de jogadores com essa qualidade. Não importa se ele é novo, se ele é mais velho, enfim, importa que o cara sabe jogar bola. E um cara como o Gabriel Jesus, que é um garoto ainda, mas que sabe jogar bola, tem que ser Gabriel Jesus e mais 10 nesse momento. Muito bem, vamos aos outros jogos. No Maracanã, o Vasco arrancou um empate contra o Flamengo e avançou. Em Belém do Pará, o Fluminense venceu o Paysandu mais uma vez. E jogando em casa, o Figueirense eliminou o atual campeão da Copa do Brasil, Atlético Mineiro, no finzinho do jogo. Confira.
No Orlando Scarpelli, gol só de cabeça na partida entre Figueirense e Atlético Mineiro. Ed Carlos abriu a contagem a favor do Galo. No segundo tempo, Leandro Silva empatou o jogo. O placar levava o duelo para os pênaltis, mas Marcão, já nos acréscimos, deu o resultado positivo e a classificação para o Figueira. No Mangueirão, Cícero fez 1-0 para o Fluminense diante do Paysandu. Os donos da casa chegaram à igualdade com o Iago Pikachu cobrando pênalti. Só que o tricolor carioca conseguiu o gol da vitória com Marcos Júnior após passe de Magno Alves. Como havia vencido o jogo de ida no Maracanã também por 2-1, o Flusão segue vivo na Copa do Brasil. No Rio, Jorge chutou cruzado, César Martins fez o corta-luz e Madson contra anotou 1-0 para o Flamengo sobre o Vasco. Na etapa complementar, Nenê cobrou falta da esquerda e Rafael Silva de cabeça deu números finais ao confronto. Olha, eu gostaria de fazer um adendo, muito obrigada por ter me ajudado. A nossa equipe hoje de produção do Super Esporte está muito contente. Com você, cadeado. Fechado comigo. A equipe do Super hoje está muito feliz, porque se liga só, Jonas é São Paulino, Gorfo, Rodolfo, palmeirense. E José Paz... O internacional José Paz, vascaíno. Francês, José Aliás, Paz, me ligou vascaíno. ontem para querer saber se a Paulista não estava interditada, se ele poderia comemorar na Paulista a classificação do Vasco. Sozinho ele ia vir, né? Veio, aí não sei, né? Tem muitos amigos, VIPs e tal. Nosso José Paz varou a noite. Olha né? Veio só. direto hoje pro trabalho. Isso ele não me contou. Estava caído quando cheguei na redação, estava caído à frente do computador, depois de ter exercido arduamente suas funções, Sim. mas comemorando muito essa vitória do Vasco, que vem dentro daquilo que a gente falava, valeu muito pela rivalidade, foi um belíssimo jogo esse Vasco e Flamengo, Anitta, foi um jogo que valeu a tradição, se não pela técnica, pela vontade das equipes, passou a equipe que está inferiorizada no Campeonato Brasileiro, já o Paysandu esperava mais do Paysandu contra o Fluminense, principalmente no Mangueirão, o Fluminense mesmo sem o Fred, acabou conquistando um resultado importante. Magno Alves tem ido muito bem. E nós não temos hoje aí o senhor Maluf, diretor do Atlético Mineiro, ele não convocou nenhuma coletiva, não tem coletiva do senhor Maluf? Porque esse cara falou que a arbitragem do futebol brasileiro está prejudicando o Atlético. Achei que o Atlético ficou na Copa do Brasil. Pro Figueirense. Ô, seu Maluf, não vai ter coletiva hoje? O senhor não fala que a arbitragem está ajudando o time de São Paulo, que não, porque estão roubando, meteram a mão no Atlético Mineiro? Sua equipe está em queda. Né? Estranhei, o senhor devia convocar uma coletiva e falar, ó, o Atlético Mineiro está em queda e foi eliminado pelo Figueirense. Não é verdade? Vamos ver no Campeonato Brasileiro. E a arbitragem, eu tenho dito, seu Maluf, a arbitragem no futebol brasileiro... Tô brincando. É uma porcaria, né? É uma porcaria. Ela erra um dia pro Atlético, erra um dia pro Corinthians, erra um dia pro Santos e por aí nós vamos com a nossa arbitragem. Agora, o senhor vir falar que a credibilidade do Brasileirão está em xeque, o que está em xeque é a campanha do Atlético, que está, ó, descendo a ladeira. Escuta, o Sheik ontem no intervalo do jogo falou que a arbitragem é uma merda. O juiz Wilton Pereira, tá? Do quê? É uma merda. E o caô tá resolvido, né? Foi isso que o Vasco brincou nas redes sociais. Mal acabou o jogo, já tiraram sarro com aqueles dizeres de quando o Guerreiro chegou, que acabou o caô, o Guerreiro chegou, acabou o programa, eu vou continuar falando. E o Flamengo, com esse gol contra do Madson, chegou aos 300 gols na Copa do Brasil. Só isso que eu queria dizer. Um beijo, me liga. Já? Então. Vamos hoje? A parmegiana? Gordinho, gostoso. Só música. Ah, é? Então vem. Mauro Galera se arrisca na ginástica artística. Amanhã, 11h30 da noite, em Vida de Atleta. Assista agora, Revista da Cidade. A mulherada gosta do papai. Eu não sofro informação da moda. A mulherada gosta do papai. Sou gordinho, sou gostoso, sou o rei do paredão.